crianças, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de português, data 2/9/2021. Vamos abrir o livrinho de vocês na página 114. Página 114. Tia vai fazer a leitura desse texto, por favor, acompanhe a leitura, certo? Vamos lá. Você já assistiu uma peça teatral? Sabe como a peça acontece? Leia a seguir um texto teatral onde será que se passa a história que ele conta. E como serão os personagens? Vamos lá. O título é o seguinte: Os Carneiros e o Porco. Personagens: carneiro, porco, ovelha, pastor, cachorro, outros carneiros e ovelhas que são os figurantes. Vamos lá. Cenário: um rebanho de carneiros está pastando. Um pastor fica sentado num canto tentando aprender a tocar uma gaita ou lendo um livro, enquanto seu cachorro anda de um lado para outro cercando o rebanho. De repente, o cachorro vê que há um porco infiltrado no rebanho e dá o alarme, apontando e latindo para chamar a atenção do pastor. Este vai até o rebanho, retira de lá o porco e coloca à parte, sob vigilância do cachorro. Esse era o cenário. Vamos lá. Pastor: fica aqui e toma conta do porco. Vou buscar uma corda e já volto. O pastor sai. O cachorro se posiciona ao lado do porco e o segura pelo pescoço, sem saltar. O porco começa a grunhir e a chorar escandalosamente. O carneiro se aproxima. Carneiro: e para que esse escândalo todo? O porco: eu estou condenado. Buá. A ovelha, aproximando-se também, condenado? O porco: o pastor me pegou. Bué. Carneiro: e por causa disso precisa abrir esse berreiro assim? A ovelha: o pastor sempre pega um de nós no meio do rebanho. O carneiro: e nem por isso a gente apronta essa choradeira. O porco: mas de vocês ele quer é só a lã ou o leite. De mim o que ele quer é a carne. Buá. Pimenta nos olhos do outro é refresco. Buá. E aí, gostaram dessa história? Essa história, gente, é uma peça teatral, não é isso? Eles estão... Aí, se vocês perceberem, quem são os personagens? É o carneiro, o porco, a ovelha, o pastor e o cachorro. Cada um dessas pessoas, ela tem uma fala no teatro, né? Não é isso? Então, essa história aí, ela é muito interessante. Você vê que na página 115, cada um dos personagens tem sua fala. Vocês gostaram? Vocês entenderam? Entenderam muito, não? Se não entenderam muito, não tem problema, sabe por quê? Porque vocês vão reler novamente essa história da página 114 e 115. Vamos lá. Se você gostou dessa história, leia o livro e conheça outras. Indique o livro aos colegas para que eles também possam ler e conversar com você a respeito. Aí está o livrinho ao lado, ó, Quando os Bichos Faziam Cena, Fábulas do Esopo adaptado para o teatro. Só que nós não temos esse livro aqui, infelizmente nós não temos, né? Mas quando a gente voltar, a gente vai fazer
A tia irá fazer várias pesquisas, procurar vários livros para a gente trabalhar esses livros, não é isso? Exemplo, assim, na escola, lá temos uma biblioteca onde os alunos podem pegar alguns livros, levar para casa, passar 1 ou 2, 3 dias, depois devolver, depois levar outro. Mas por conta dessa pandemia que nós estamos afastados, isso no momento não está acontecendo. Mas quando retornarmos, se Deus quiser, vai ser em breve, nós vamos fazer isso novamente. Certo? E aí, gostaram da história? Então, gênero textual, texto teatral, é o gênero que nós estamos estudando hoje. O texto teatral ou dramático, como também é chamado, é escrito para ser encenado e tem o objetivo provocar reflexão por meio da história contada. Apresenta alguns elementos próprios de narrativa, como fatos, personagem, tempo e lugar. Em geral, não possui narrador expresso. Ao longo do texto são utilizadas rúbricas, também chamadas de indicações de cena, que informam sobre o cenário e movimentação e interpretação de atores. A linguagem adequada ao contexto e aos personagens. Então, crianças, esse é um gênero textual, texto teatral. É esse gênero que a tia acabou de ler. Essa história, né? Os carneiros e o porco. Agora a tia vai pedir para vocês responderem em casa a página 116 e 117. Olha o que está dizendo aqui. O texto teatral. O texto teatral é escrito para ser encenado por um ou mais atores, que representam os personagens participantes da história a ser contada. Apresenta rúbricas que indicam como as ações devem ser representadas. É muito interessante um texto teatral, não é isso? Vocês virem quando a gente está na sala de aula, a gente costuma fazer texto teatral. Por exemplo, a tia dá uma historinha para um menino, para uma criança ou 2 crianças, e eles vai lá, lê, levam para casa. No dia seguinte, ele vai representar essa história. Não é isso? Então, isso é o quê? É um gênero textual, texto teatral. Muito interessante. Esse aqui que a tia acabou de ler, com esses personagens que todos, a maioria são animais, não é isso? É muito interessante. Muito interessante mesmo. Vocês gostaram? Ótimo. Quando nós retornarmos, gente, a gente vai trabalhar o máximo possível de leitura. O máximo. Vocês estão aí na casa de vocês, a tia está aqui, mas não deixem de praticar a leitura. Eu sei que vocês do 3º ano estão excelentes. A tia fica muito orgulhosa da leitura de vocês, mas nem por isso que alguns, a maioria, já sabem ler, vão deixar de praticar a leitura, não. Continue praticando a leitura. Aqui no livrinho de vocês tem histórias lindíssimas, histórias belíssimas. Então, continue praticando a leitura, certo? Então, para a tarefa de casa, vai ficar a página 116 e 117. Vocês irão responder e mandem para a tia, certo? Tchau, então. Até o nosso próximo encontro. Continue em casa, continue se cuidando.